Olá, aluno! Professor Fabrício Melo, dando continuidade aí com o nosso curso sobre a parte física da máquina, sobre o hardware, né? Como eu falei, é um curso um pouquinho grande, mas se tá no edital, vai cair alguma coisa, temos que tentar cercar tudo, né? No último bloco, vimos a inicialização da coisa, tipos de computadores, entramos já na memória ROM, não foi isso? E agora a gente vai dar sequência às memórias. Joga lá! Pode ver que eu sempre vou colocar um mapinha mental para você estar se orientando, porque observa que a primeira coisa que nós estudamos foi a memória ROM, não foi? Nós vimos que a memória responsável pela inicialização da máquina, dá o boot, por isso que tem aqui as funções dela, tá vendo, ó? No mapinha mental, né, o que tem dentro dela, os testes que ela faz, não foi? Aí nós vimos que um dos componentes que é testado é o HD, não foi? Que ela vai até o HD e pergunta para o HD se ele tem o quê? Se ele tem sistema operacional, não é isso? Se ele diz que tem, ele vai carregar o sistema. Então, vamos estudar justamente esse próximo componente agora aí, que é o HD, o famoso disco rígido, né? Também conhecido como memória auxiliar, memória secundária. Professor, por que a memória auxiliar ou memória secundária? Porque o HD não é obrigatório. Você não precisa ter um HD no computador, né? Pô, professor, mas o sistema operacional não está dentro do HD? E eu vi lá num curso seu que o sistema operacional é obrigatório. Sim, o sistema operacional é obrigatório, mas o HD não. Por que então que não? Porque você pode armazenar o sistema em um outro disco, tá? Por isso que ele é auxiliar ou secundária. Também chamar de memória de massa. Por que memória de massa? Toda memória que guarda informações, armazena uma quantidade de informações, você pode chamar sem problema nenhum de memória de massa, tá? Também conhecido como Winchester, é um nome antigo, né? Mas também chamado. Disco eletromecânico magnético. Também é o nome dele, e é daí que tem um grande problema, Olha aí como é que ele funciona. Totalmente ultrapassar essa tecnologia. Você pode ver que tudo hoje no computador é chip. Como é que trabalha um chip? Pulso elétrico, né? Trabalha com pulsação elétrica. O HD, ele é o único dispositivo que ainda trabalha com motor, ó. Ele tem um motorzinho aqui, responsável em fazer discos, os pratos, rodarem, e uma agulha faz a leitura através de magnetismo dos seus dados. Isso, aluno, o torna o dispositivo mais lento que existe no computador. Olha lá, por isso está escrito aqui, ó, lento. Ele trabalha, por exemplo, por rotações por minuto. Um HD médio aí dá mais ou menos 7.200 rotações por minuto de velocidade. Isso é muito pouco, né? Trabalha na média de 100 IOPS, que são operações de entrada e saída por segundo, mais ou menos 200 megabits por segundo de escrita e mais ou menos 150 megabits por segundo de gravação de dados, né? Então, é uma memória muito ultrapassada. Aí você pergunta para mim, professor, mas a informática atualizou tanto, por que ainda HD persiste no mercado até hoje? Por alguns motivos, aluno. Primeiro, né, como eu falei, é uma memória barata. Então o HD você paga aí mixaria por um HD de armazenamento aí interessante. Segundo, a memória é extremamente durável. Você pode ver que HD é um dispositivo muito difícil de dar defeito, estragar. Ele dura muitos e muitos anos, né? Só cuidar um pouquinho dele, não é isso? E terceiro, é a maior memória que tem no computador. Capacidade de dados dele é muito grande, o armazenamento. Então você compra um HD grande a um preço custo e um equipamento durável. Por isso que ele ainda permanece em muitos computadores, somente computadores PCs, aqueles que nós vimos no primeiro bloco, os desktops, né? Então voltando lá, ó, fica essa dica, tá? Olha lá, geralmente é a maior memória de um computador pessoal, ó. Então quando você vai comprar um computador, o maior número que ele te apresentar lá é do HD. Olha, variando em 250 GB, tendo HD agora até de 14 terabytes.
ou mais, e vai aumentando. Isso aí depende da época, está sempre melhorando, ok? Então, é isso. Quais as tecnologias que o HD utiliza? Que eu vou falar, mas a gente vai ter para frente uma explicação mais detalhada. Os HDs antigos trabalham com a tecnologia IDE, que a gente chama de tecnologia PATA, né? Que bota um P aí, que é o paralelo ATA, que é uma tecnologia já ultrapassada, que é o cabo que liga nele. Era um cabozinho cinza que você tinha, né? E esse cabo ele fazia a transmissão dos dados com a placa-mãe. Hoje, trabalha com a tecnologia SATA, que é um cabo vermelhinho, pequenininho, mais rápido, gasta menos energia, que a gente vai falar disso para frente. Então, hoje, o HD é a versão SATA, que tem um SATA 1, SATA 2, eles vão só melhorando aí a tecnologia. Perfeito? Bacana? E quem é que está substituindo o HD, como eu falei? Tá aí, ó. Esse é um outro dispositivo que está vindo na maioria dos computadores mais caros, mais potentes, né? Que é o SSD, conhecido como dispositivo de estado sólido, né? Por que está substituindo? Ó? Tecnologia, memória flash, né? Os SSDs trabalham com pulso elétrico. Olha a diferença aí. É um chip pequenininho que guarda as informações da nossa máquina, né? Muito mais rápido. Olha só a diferença de velocidade. Trabalha com hertz. Hertz é a unidade de medir frequência. Então ele já vai para 1.500 operações de entrada e saída por segundo. Olha a diferença. O HD trabalha com 100. Mais ou menos 550 megabits por segundo de escrita. O HD é mais ou menos 200, né? E mais ou menos 500 megabits por segundo de gravação. O HD é 150. Então, é incomparável, é um dispositivo muito mais rápido, né? Porém, tem alguns problemas ainda. Os tamanhos são menores que o HD. Você não acha SSD de 14 teras, 10 teras, né? Vai achar de 2, 3 terabytes, mas o problema é o seguinte, é muito caro. Os de terabytes são extremamente caros. Então muita gente não tem condições de comprar. E menos durável que o HD. O SSD não tem a vida útil tão longa como tem aí o disco rígido, né? Mas se cuidar direitinho, você tem alguns aninhos para, né, trabalhar com ele. Aí o que pode vir à prova, aluno? Sabia que existe a tecnologia mista? Se cair isso aí tá certo? Você ter tanto um HD como um SSD no mesmo computador? É até um truque que o pessoal usa muito. O cara compra um computador com um SSD pequeno, de 128 GB, por exemplo, para guardar o sistema operacional, ok? E os programas básicos. E bota um HD de 3 teras para guardar as músicas, os vídeos, né? A porcariada aí, entre aspas. Então ele trabalha com sistema misto, sistema híbrido de armazenamento, sem problema nenhum. Perfeito? Joga lá. Olha aí, aluno, na tela temos aí uma foto de um SSD, tá vendo? Sem a capinha, né? Aquela famosa casca dele que protege ele. Tá vendo? É essa placa aí que está na sua tela. E podemos dizer que o SSD ele é formado em duas partes. Você tem o controlador, né? Que é esse chip aí no meio. Olha lá, o controlador gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash. Ele é formado por um processador que executa diversas tarefas no drive. É um dos principais responsáveis pela performance de um SSD, né? Ou seja, é um processador aí, né? O chip é capaz de gerenciar o cache de leitura e escrita de arquivos, né? Escrita aí seria a gravação dos arquivos. Criptografar informações, mapear partes defeituosas do SD para evitar corrompimento de dados e garantir uma vida útil maior da memória flash. O controlador tem uma tecnologia hoje muito interessante, que é uma tecnologia aí que veio para aumentar bem a vida útil do SSD, que é a famosa, né, Wear Leveling, esse nome aí estranho que você tem na sua tela, né? É uma tecnologia que ele consegue mapear e armazenar informações em locais diferentes que já foi armazenado. Porque imagina só, se eu tenho lá células de memória que ele armazena sempre nas mesmas células, e na medida que eu vou apagando, vai armazenando de novo, você concorda que a vida útil vai diminuindo? Então, esse sistema ele consegue mapear o SSD e conseguir armazenar informações, né, em locais diferentes, né, de uma maneira que aquele local não fica recebendo informações mais do que um outro local. Então, você aí aumenta a vida útil do SSD, ok?
E a outra parte do SSD é a memória flash, né? Olha lá, guarda todos os arquivos e diferentes os discos magnéticos, né? Aí que está a grande diferença do HD, não necessita de partes móveis ou motores para funcionar. Todas as operações são feitas eletricamente, né? Pulso elétrico, tornando as operações de leitura e escrita mais rápidas, além de deixar o drive mais silencioso e resistente a vibrações e quedas. Então, se você deixar cair, né, aí no chão um SSD, as chances de danificá-lo é menor do que um HD que tem parte mecânica, né, e pode aí quebrar facilmente, tá? Então, tá aí, é composto o seu SSD basicamente dessas duas partes, tudo bem? E o terceiro sistema de armazenamento que está bombando, né, é o que até já vimos aí no primeiro bloco do Thin Client, é o armazenamento nas nuvens, Cloud Storage, né? Então hoje é muito usado você ter um computador que guarda as informações lá nas nuvens, né? Então vem com armazenamento curto, armazenamento pequeno, para você poder jogar tudo nos servidores. Por isso que justifica que o HD, né, é uma memória auxiliar secundária, né? Exatamente por não ser obrigatório, porque tem equipamentos hoje que nós vimos lá no início, que nem com HD vem, que é o caso desse tipo de computador aqui. Perfeito? Bacana. Então, vamos às questões dele. Olha lá, questão 11 do nosso curso. Considere as afirmações sobre os discos rígidos. O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA. SATA é quem? É o HD. Tecnologia mais nova. É muito mais silencioso. Ele é um chip, não faz barulho, né? Então, a 1 está certa. Se a 1 está certa, eliminamos a B, eliminamos a C, né? Até o momento. 2. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD? Ou seja, o HD é mais caro que o SSD, aluno? De jeito nenhum. Jamais. É de alto custo. Então essa 2 não passa. Se ela não passa, não é a D e nem a E. Será que é a A? Então vamos para 3. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia comparado ao disco SATA. Não mesmo. SATA é um motor que vai ser utilizado para fazer a leitura. O SSD, pulso elétrico. Então o consumo é menor. Por isso que os notebooks investem muito, né? Para dar uma autonomia melhor à bateria. Então, tá errado. Realmente, respostinha, letra A. Ok? Beleza? Mais questões. Vamos para 12. Atualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores pessoais, o HD e o SSD. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias, esta é a alternativa correta. A tecnologia SSD consome menos energia que a tecnologia HDD? Olha, de novo, questão meio que repetiu a última, né? Sim, se essa está certa, eliminamos a A, eliminamos a C, eliminamos a D, né? Então são todas ou é só a 1, né? 2. A velocidade de leitura e gravação de dados na tecnologia SSD é superior à da tecnologia HD? Com certeza, muito superior. Então, letra E já está eliminada. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base na tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que com base na tecnologia HDD, sem nenhuma sombra de dúvidas. Faz um orçamento do SSD de 1 TB e de um HD de 1 TB para você ver. A diferença é muito grande de preço. Então, temos a respostinha letra B. Vamos para 13. Assinale a alternativa que faz uma afirmação incorreta, cuidado com isso, que o nosso cérebro vai para a correta, sobre a tecnologia SSD. Vamos lá. O SSD é uma tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido HD. Ele não possui partes móveis, é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, que é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, como os HDs. Correto, essa está certa. B. Os SSDs mais comuns no mercado possuem 3 componentes fundamentais: memória flash, o canal de distribuição e o controlador. Opa! Quantos componentes fundamentais que nós vimos aqui, aluno? 2.
controlador e a memória flash. Então não são 3, são 2. Canal de distribuição, não. Então tá aí, incorreta. Letra C, o controlador do SSD gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash. Sim, que é o processador dele. O controlador do SSD, que é formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance. O chip é capaz de quê? De gerenciar o cache de leitura e escrita de arquivos, criptografar informações e mapear partes defeituosas do SSD para evitar a perda de dados. Correto. E a E, o controlador do SSD possui uma tecnologia chamada Weir Leveling, que pode ser traduzida como distribuição de uso. Quando o arquivo é criado ou alterado, o controlador automaticamente grava os novos dados em blocos menos utilizados. Olha só, essa questão foi para confundir com a B. Que a B, esse canal de distribuição, é mais ou menos o que está dizendo aqui dessa tecnologia. Ó. Só que é uma tecnologia que vem dentro do controlador. Ele não é um componente, ele vem embutido no controlador. Que é o seguinte, você aumentou muito a vida útil do SSD. Porque antigamente é o seguinte, quando você guardava um dado, como é que funcionava? Esse dado ficava sempre armazenado no mesmo espaço. E como é leitura elétrica, você colocar escrita, leitura, escrita, gravação sempre no mesmo espaço, uma hora isso aí vai acabar. Você vai danificar o disco. E outros espaços não eram lidos, não eram usados. Essa tecnologia Weir Leveling consegue fazer com que o controlador consiga usar proporcionalmente o SSD por igual. Então eu armazenei um dado no espaço, deletei, quando eu armazenar outro, ele já manda para um outro espaço que ainda não foi usado. Então você consegue distribuir o armazenamento de maneira proporcional. Então por isso que houve uma melhoria muito grande nos SSDs mais recentes e com isso a vida útil aumentou bastante. É isso que eu quis dizer na questão. Perfeito? Então, volta lá. Tá aí, a B é a resposta errada e vamos para 14. Olha lá. A conexão entre a unidade de disco rígido e o sistema de computação acontece por meio de interface controladora. As primeiras unidades de disco apresentavam problemas com essa conexão, pois quando havia necessidade de aumentar a taxa de transferência, ocorria aumento de ruído na conexão. Para solucionar essa problemática, uma determinada empresa incorporou a interface controladora à própria unidade de disco rígido. Essa tecnologia ficou conhecida como. Cara, isso é uma questão de história, viu, aluno? Lembra? O HD está aqui, ele vai ter um cabo que vai ligar onde? Lá na placa-mãe. Ele quer saber o nome dessa entrada. Quer saber o nome disso aqui, ó. É isso. Letra A, Serial Interface Device, ou seja, SDC, né? Implantado pela empresa Seagate. Letra B, Integrated Drive Electronic, ou seja, isso aqui seria o SIDC. A B seria IDE, implantada pela empresa Western Digital. Letra C, Hard Disk Interface Control, implantada pela empresa Fujitsu. Letra D, Serial Drive Control Interface, implantada pela empresa Samsung. E letra E, IHDC, implantado pela empresa Maxtor. Então é só lembrar quais são as tecnologias que existem no HD que nós vimos lá atrás. IDE e a atual hoje, que é o SATA. Então era procurar IDE ou SATA. Então resposta, letra B. É isso que ele quis. É uma questão que assusta, mas ao mesmo tempo não é tão difícil assim. Que é só lembrar do que nós vimos. Perfeito, bacana. 15. Dentre as tecnologias em uso de armazenamento externo de dados, assinale a mais recente. O que você tem de mais novo aí? Blu-ray, que é o famoso disco azul da Sony. Solid State Drive, ou seja, SSD. Compact Disc, que seria o CD. Security Digital. Conheço. Seria aquele SDzinho? Deve ser aquele SD, né? Utilizado até em som de carro muitos anos atrás. Ou HD Hard Disk. E aí? Tem nenhuma sombra de dúvidas. É o SSD. É a tecnologia que está bombando aí, né? Para armazenamento
né, externo de dados. Por quê? Porque o SSD é muito utilizado para quê? Para pendrives, cartão de memória. Trabalha com disco drive externo, ou seja, sólido. Então, letra A, letra B, né, é a nossa resposta. Perfeito, aluno? Então tá aí, ó, voltando ao nosso mapinha mental. O que nós estudamos até o momento? Vimos a ROM, que foi a primeira memória que entrou em ação. Depois vimos que através do teste ela foi até o HD, que nós acabamos de estudar. O HD tem sistema operacional, ela dá o comando para o HD ser carregado na RAM, que é onde é dado o tal do boot, né? Então nós vamos estudar justamente quem agora? A memória que recebe o sistema operacional. Qual é a memória que recebe o sistema operacional? A memória RAM. Vamos para ela agora. Olá, RAM significa memória de acesso aleatório. Read é access memory, né? Ou seja, a memória que você tem um acesso aleatório, né? Ou seja, random access, que a gente fala. Ela é uma memória conhecida como memória principal também. Por que memória principal? Porque ela é uma memória obrigatória. Um computador não funciona sem ela, tá? Tem que ter ela também. Então, tanto a ROM como a RAM são as memórias principais do computador. Atenção a isso. Só que ela é uma memória temporária ou transitória, que a gente conhece como memória volátil. Por quê? Porque ela serve para armazenar temporariamente todos os programas executados no computador. Então, quando você liga o computador, a ROM pega o sistema no HD e carrega na RAM, o sistema e tudo que você abre fica lá o quê? Temporariamente. Não fica armazenado lá o resto da vida. Então, só enquanto o computador está funcionando que está na memória RAM. Então, esses slides que você está assistindo nesse exato momento, aluno, estão dentro da memória RAM da máquina que eu estou usando aqui. Hora que desligar, né, vai apagar tudo que está dentro dela. Por isso que você tem que salvar os seus arquivos, né? Porque aquilo que está sendo executado está na memória RAM. Por isso que ela é uma memória de acesso aleatória, Random Access Memory, né? Eu falei read é de memória ROM, é Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ok? Beleza. Aí tem a ideia, tecnologia atual, as RAMs estão trabalhando hoje com tecnologia DDR, que no caso já estamos na DDR4, é a tecnologia utilizada. Então você vai comprar hoje um computador, vai estar escrito lá que aquele computador tem DDR4, que é uma memória do tipo SDRAM. Essa memória não é a maior memória do computador, toma cuidado, mas também não é a menor, tá? Memória RAM é um tamanho mediano. Aí, ó, tá aqui os tamanhos. Ela varia aí hoje entre 4 até 128 GB de memória RAM, apesar que é muito raro ter, mas é mais ou menos o tamanho que você vai achar aí em algumas máquinas. E aí vem aquela ideia, quanto maior a memória RAM, melhor é o desempenho do seu computador. Não há nenhuma sombra de dúvida. Se você vai comprar um computador que tem 4 GB de memória RAM e vai comprar um de 8, o de 8 é melhor, óbvio, porque você tem mais espaço. É só você entender o seguinte, como é que eu brinco com os alunos. Imagina o seguinte, a memória RAM sendo a sua mesa de trabalho, certo? E os livros sendo os programas. Se você tem uma mesa pequena, essa mesa cabe poucos livros. Se você aumenta o tamanho dessa mesa, vai aumentar a quantidade de livros que você pode abrir ao mesmo tempo. Não é isso? É a memória RAM. Então, quanto maior a memória RAM, mais programas o processador vai ter para processar no seu sistema. Por isso que é proporcional. Porque, por exemplo, quando você fala em HD, disco rígido, você sabia que o disco rígido, quanto maior, mais lento fica o sistema, né? O HD. Por quê? Porque é mais espaço para buscar dados. Então ele aumenta aí a lentidão. Já a memória RAM ela é proporcional. Ok? Voltando lá. Observação, existem outras memórias RAM no computador. Cuidado com isso. Por exemplo, a sua placa de vídeo, sabia que ela precisa de memória RAM para funcionar? Agora, se você tem uma placa de vídeo dentro de uma placa-mãe, como nós vimos que é aquela placa-mãe on-board, a placa-mãe on-board, ela usa a memória RAM para a placa de vídeo.
Por isso que a gente chama de memória compartilhada. Você vê isso escrito no computador. Quer dizer que sua placa de vídeo está renderizando as imagens usando parte da sua memória RAM. Isso é muito ruim. Agora, existe a placa de vídeo que? Dedicada. Placa de vídeo dedicada, ela vem com um processador gráfico dentro dela, que é o GPU, que é o processador gráfico, e ela vem uma memória RAM dentro dela, que hoje é tão moderno que já está na DDR5. Por isso você vai comprar uma placa de vídeo e está lá, que aquela placa tem 4 GB de memória RAM. É porque ela é uma placa dedicada. E essa memória é um tipo de memória RAM que está aí dentro da placa de vídeo. Perfeito? Então, esses são os usos aí dessa famosa memória do nosso computador. Beleza, aluno? Até aí, tranquilidade sobre esses conceitos iniciais da Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Perfeito. Então, vamos dar um tempinho no nosso bloquinho. No próximo bloco, nós vamos voltar com mais questões, né? Vimos a teoria, entramos com as questões da memória RAM. Volto já. Abraço.